É Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Levítico, capítulo 6, versículo 12 diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meus amados, nós temos lido a palavra do Senhor, e esta palavra nos traz aqui a lembrança do que Deus falou através de Moisés. Deus, ele usa Moisés para instruir os sacerdotes como deveria ser o trabalho deles, qual deveria ser a atitude deles. E nós vemos aqui especificamente do versículo 8 ao versículo 13 do capítulo 6 de Levítico, quando o Senhor vem trazendo sobre a lei do holocausto. O Senhor vem mostrando para Moisés, para que ele instrua os sacerdotes, que eles deveriam manter o fogo sobre o altar. Talvez você que esteja aqui nos ouvindo, talvez você esteja dizendo ou pensando que talvez o fogo que eu quero falar nessa noite seja aquele fogo, talvez você é pentecostal, aquele fogo onde muitos se alegram, onde muitos às vezes pulam e fazem um movimento ali direcionado pelo Espírito. Mas eu quero me ater nessa palavra, nessa noite, sobre o fogo que vai além deste movimento. Um fogo que vai além de atitudes no sentido que alguém possa ver ali em um momento e que talvez esse fogo se apague em outros momentos. Veja que o Senhor instrui, e a instrução é bem clara: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Aqui eu já quero lhe chamar uma atenção de uma coisa. O Senhor, no livro de Apocalipse, ele fala sobre uma igreja, sobre uns irmãos que não eram nem quente e nem frio, eles eram morno. E você sabe que algo morno ele não arde, algo morno ele não queima, ele dá apenas uma sensação ali de meio termo, mas ele não arde. E eu quero observar com você aqui, quando ele diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Esse arder, queridos, vem no sentido de um fogo que está ali, mas ele não está apenas. Talvez você que conhece a lenha e o fogo de lenha, você sabe que às vezes aquele fogo está tão baixo, mas às vezes há aquele fogo em que a labareda ela está alta, em que o fogo está tão aquecido
Eu quero até convidar você a lembrar aqui da fornalha de Nabucodonosor, aquecida 7 vezes mais. Então o Senhor diz, e o fogo arderá. Não pode ser morno, tem que ser quente. E você pode se perguntar, mas como quente? Que quente é esse? Queridos, a vida cristã, ela precisa ser essa vida fervorosa. Sabe o que é fervor? É quando você bota ali a água e ela começa a ferver, ela começa a borbulhar de tão quente. Assim deve ser a vida cristã. Ela não pode ser fria, ela não pode ser morna, mas ela precisa ser quente. É por isso que nós temos vivido dias em que muitos têm abandonado a fé, onde muitos têm se acomodado, têm se conformado, porque já não há mais o fogo já não arde mais. Nós, durante o nosso encontro de hoje, você observou que muitos se falamos aqui sobre o céu, promessas inspiradoras sobre o céu. Nós cantamos aqui sobre Jerusalém. Então, diante disso, meus queridos, nós vemos que precisa estar queimando em nosso coração esse desejo pelo céu, pela Nova Jerusalém, pelo alcançar a promessa, pelo alcançar aquilo que Jesus disse antes de subir aos céus, quando os discípulos estão olhando Jesus subir e aqueles 2 varões aparecem diante deles e começa a dizer: varões galileus, porque vocês estão olhando aí para cima? Esse Jesus, do jeito que vocês viram ele subir, ele descerá. Glória seja dada ao Senhor. Veja que ele diz, da mesma forma, ele vai descer. E vai descer para quê? Para levar a sua igreja para estar com ele. Mas tem muitos que o fogo já não arde mais. Tem muitos que o fogo já não está mais queimando em seus corações. Eu até lembro aqui dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles vão caminhando e vão falando sobre o que havia acontecido. E chega aquele terceiro viajante, se aproxima, diz: o que é que vocês andam conversando, o que é que tem acontecido? E eles começam a relatar, e aquele homem começa a falar a escritura, a falar da palavra, a dizer que a palavra que convinha que o Cristo padecesse, fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E eles chegam na aldeia de Emaús e aquele homem faz que vai passar, e eles dizem: fica aqui conosco, já faz tarde, é perigoso. Então Jesus, aquele terceiro viajante entra, eles não sabiam que era Jesus, mas quando Jesus, no momento ali da refeição, que Jesus pega o pão e parte da graça, aleluia, sabe o que acontece? Que quando eles abrem os olhos, Jesus desapareceu e eles entenderam que Jesus havia ressuscitado e que aquele fogo que havia se apagado, porque eles já não, a esperança deles tinha se ido. Eles haviam abandonado os irmãos em Jerusalém e agora estavam indo para Emaús. Mas quando Jesus começa a falar as escrituras, sabe o que acontece? O fogo aquece, o fogo queima. Ele diz assim uns para os outros: não ardia os nossos corações quando ele nos falava as escrituras. Queridos, eu lhe pergunto nessa noite, teu coração ainda arde pela palavra? Quando você ouve a palavra, ela ainda queima no teu coração? Quando você ouve os louvores, eles ainda alcançam o mais profundo do teu ser?
Quando você dobra os joelhos, você ainda consegue sentir a presença do Senhor. Quando você dobra os seus joelhos, ou até mesmo caminhando, deitado, não sei aonde, mas você ainda consegue se ligar ao trono da graça de Deus e falar até em mistério, seja onde for. Ou a chama já se apagou, ou o fogo já se apagou, ou já não arde mais. A ordem é: e o fogo pôs sobre o altar, arderá nele. Aí talvez você até diga: mas eu não sou sacerdote. Na antiga aliança não, mas na nova aliança o Senhor nos fez sacerdócios real, nação santa. Você é um sacerdote que requer-se de você a atitude de manter o fogo aceso. Então ele diz aqui: e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então veja, queridos irmãos, que era responsabilidade do sacerdote colocar lenha sobre o altar. Então, talvez você diga: mas será se Deus ainda quer fazer isso? Será se Deus ainda quer me renovar? Será se Deus ainda quer trazer esse vigor, essa força, esse ânimo sobre a minha vida? Quer. Ele deseja fazer isso. Ele deseja trazer esse vigor sobre a nossa vida, mas é necessário nós colocarmos lenha no altar. E o que é essa lenha? O que significa essa lenha? Palavra de Deus. As pessoas querem vigor, mas não leem mais a palavra. As pessoas querem vigor, esse fervor espiritual, mas não querem mais orar. Não querem mais falar com Deus, não querem mais estar orando em todo o tempo, não querem mais congregar, não querem mais consagrar, jejuar, não querem mais se aproximar de Deus. Queridos irmãos, então a responsabilidade era do sacerdote, toda manhã colocar lenha nova. Novo dia, nova lenha. Você orou hoje, você leu a Bíblia hoje, você consagrou hoje, você foi ao templo hoje, mas amanhã precisa colocar de novo lenha no altar. Mas também, queridos, ele diz aqui, ele vai mostrar que era necessário que houvesse uma limpeza sobre o altar. Não se pode apenas estar colocando lenha, fogo. É preciso tirar as cinzas. E é isso que muitas vezes está impedindo o fogo, é as cinzas. Cinzas falam de duas coisas. Cinza fala daquilo que já passou. Cinza fala do que já aconteceu. Cinza fala, talvez, de algo, de uma memória. Quantas pessoas estão dizendo: outrora eu era assim, outrora eu era animado, avivado, tinha desejo. Estão vivendo apenas do passado e dizendo: no passado era bom, no passado era assim. Mas a cinza está cobrindo, impossibilitando do fogo acender de novo. E aí está morno. Mas a cinza também fala de pecado. Se nós não nos arrependermos, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos continuamente
Deus, o pecado vem trazendo, vem cobrindo, vem apagando a chama do Espírito, o vigor, o desejo. Então é necessário, meus queridos, que nós tiramos a cinza, lancemos fora e agora coloquemos lenha nova, fogo novo, não fogo do mundo, não fogo como fogo estranho, como os filhos de Arão fizeram, Nadab e Abiú, não, é fogo que vem do alto, é fogo que vem de Deus, que aquece. Sabe por quê? O fogo que às vezes vem exteriormente, o fogo da emoção, passa. O fogo que vem exterior, de coisas exteriores, vai-se embora. Mas o fogo que vem do Espírito, que habita em nós, o fogo que aquece de dentro para fora, esse permanece. Louvado seja o nome de Jesus. Então, receba esta palavra nessa noite. O fogo precisa estar aceso. Não deixe o fogo apagar na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja